Tem que dizer, olha, estou insatisfeito, eu quero pedir o divórcio, só que o divórcio não vem sozinho. O divórcio vem com toda essa dissolução de todos os vínculos que nós estabelecemos. Então vamos sentar e vamos conversar a esse respeito. A conversa deu certo? Rarissimamente dá certo do casal diretamente, né? Mas aí procuram assessoria de advogados. Vamos tentar fazer isso com advogado, vamos tentar fazer isso com mediadores. Às vezes a mediação é uma ferramenta muito inteligente quando as pessoas perderam o diálogo, quando um não ouve mais o outro, sabe? Como pedir o divórcio? Como separar de maneira que ninguém saia muito machucado? O sonho da separação amigável existe, mas definitivamente não é tarefa fácil. Ainda mais quando envolve criança, bens, mágoas e acordos mal acertados antes da relação chegar ao fim. É sobre isso que eu converso hoje com a advogada especialista em direito familiar e sucessões, Cibele Tucci. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A entrevistada de hoje indica que as partes envolvidas em um processo de separação devem sempre ir atrás de um mediador, de um advogado especialista. Um não, dois, um advogado para cada. Ela acredita que só assim, para evitar respostas atravessadas, acusações na hora errada, crianças envolvidas em algo que não diz respeito a elas e evitar também o atraso da tão sonhada liberdade. Se você está pensando em separar, está no processo ou mesmo vive um relacionamento sem acordos registrados, vale ouvir essa conversa. Doutora Cibele, eu começo aqui com um palpite, né, de que a separação, o divórcio não costuma ser uma coisa fácil, né? Então eu queria te perguntar como você define uma separação amigável, que é algo que a gente ouve aí, eu gostaria de ter uma definição. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar me ouvindo. A sua pergunta é muito interessante, porque a maioria das pessoas que vem procurar um advogado quando está começando um processo de divórcio, ela já faz o seguinte preâmbulo, ela diz, olha, eu gostaria que fosse amigável, né? Eu que não queria que fosse litigioso. Eu falei, bom, se você estivesse optando pelo litigioso, ia ser a primeira vez que eu vi isso. Só que o divórcio amigável ou litigioso depende de como as coisas se desenvolvem. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, o que é um divórcio amigável? O divórcio amigável é um desfazimento, primeiro do vínculo matrimonial, depois de uma sociedade conjugal, de uma forma amigável. Então, como toda dissolução de sociedade, é um assunto que tem que ser negociado sob inúmeras matizes. Então, você vai regulamentar todas as questões que foram automaticamente criadas com o vínculo do casamento, elas têm que ser desfeitas. Só que na hora do desfazimento, contando com a negociação dos dois divorciandos. Isso importa, então, em discutir desde se a mulher vai continuar usando o nome de casada, quem vai ficar morando em qual casa, como que vai ser a guarda dos filhos, normalmente ela é compartilhada, mas aonde que vai ser a base da residência dos filhos, como vai ser feito o pensionamento de filhos menores, como vão dividir os bens, como vão pagar as dívidas comuns. Então tem um monte de questões que tem que ser todas negociadas. E isso depende de uma intensa negociação, não necessariamente com um advogado só, porque o leigo às vezes acha que para ser amigável tem que ser um advogado só. Isso é um grande engano. Os divórcios amigáveis, eles são tão mais eficientes quanto cada um tem o seu advogado. Porque os advogados, como interlocutores, eles acabam filtrando as pretensões. Então, fazer um exemplo tosco aqui. Você chega e me diz, olha, eu queria me divorciar, mas eu queria uma Ferrari, eu queria uma viagem para não sei onde, eu queria a Lua. E o seu advogado já vai redimensionando a tua pretensão para dizer, não, você, pela lei, você pode ter direito a tal e tal coisa. E aí, quando ele apresenta a proposta para o colega, a coisa já está num cenário muito mais objetivo, muito mais depurado. E isso facilita o acordo. Os próprios advogados filtram, né, o excesso para cima ou para baixo dos seus próprios clientes. E aí a chance de você fechar um acordo
formalizar um documento que vai conter todas as regras daquela dissolução, é muito mais provável que isso aconteça. Só para finalizar isso aí, esse divórcio amigável, ele pode ser judicial ou extrajudicial. O que muda a opção do judicial ou extrajudicial é a existência de filhos menores. Se você tiver filhos menores, mesmo que haja acordo, o divórcio tem que ser levado a juízo. Quando você diz que é bom que cada parte tenha o seu próprio advogado, é um jeito também de encurtar esse tempo, né? Eu vi aqui que a média para um divórcio acontecer completamente é de 4 a 7 anos do Brasil, né? É muito tempo. Então, queria que você falasse um pouco disso, como agilizar e quem é que sai perdendo também nesse divórcio tão longo, né? Os divórcios amigáveis são muito mais rápidos do que isso. Você pode demorar 4, 5, 6 meses, 1 ano para negociar o acordo. Mas fechando o acordo, o fechamento da decretação do divórcio e a homologação do acordo sobre guarda, alimentos e partilha demora meses, 2 meses, 3 meses, é muito rápido. O problema é fechar o acordo. Essa informação que você traz de que os divórcios demoram de 4 a 7 anos são os divórcios judiciais. E eles demoram, não é por causa da deficiência da máquina ou por causa da falta de operadores, eles demoram por causa da complexidade da briga. Então, a gente tem que entender aqui que você pode estar demorando por causa da divisão de um patrimônio altamente complexo. Então você pode ter aí questões que envolvem avaliações de empresas, questionamentos sobre quem é dono do quê, num relacionamento muito longo, né? Então, quanto vale cada um dos bens, a quem cabe ficar cada um dos bens, isso é uma briga muito longa. Outras brigas também podem se estender muito no tempo. Qual é o valor da pensão alimentícia? Quanto que o alimentante pode pagar? Quanto que o alimentando tem que receber? Qual é a relação de justiça entre essa necessidade e possibilidade, né? Qual é a proporção que deve ser medida? Então, são coisas extremamente difíceis de provar, de aferir, e aí as brigas são muito acirradas, as retaliações também são corriqueiras. Você estabelece a pensão, aí o alimentante não paga a pensão, aí você estabelece uma pensão muito baixa, o alimentando não se conforme, continua recorrendo. Ou então você tem brigas que, na minha opinião, são as piores, que são aquelas que versam sobre guarda e visita. Aí com acusações gravíssimas de parte a parte. Você pode ter desde alegações genéricas de alienação parental, de que o filho não fica bem na casa da mãe ou na casa do pai, como alegações gravíssimas de pedofilia, de comportamentos absolutamente nocivos para a criança. E todas essas questões, se o divórcio for completo, não se chegar em nenhum momento a algum acordo, elas são muito complexas. E é por isso que elas demoram muito tempo. O litigioso é sempre judicial e é sempre com briga. O litigioso parte da premissa que não foi possível um acordo. Então, o racional é assim: você começa com os advogados a tentar negociar um acordo. Se essa negociação se frustra, aquele que se sentiu insatisfeito e que quer obter a dissolução da sociedade conjugal vai para o fórum. Aí ele vai para o fórum fazer todos os seus pedidos de decretação do divórcio, de fixação de alimentos, de partilha, de guarda, de regime de visitas, de tudo que ele tiver, até a separação de corpos, quem vai sair de casa, né? Então ele leva toda essa briga para o fórum. Só que o processo de família, o processo litigioso de família, ele é caracterizado por uma porção de liminares. O que são liminares? São decisões judiciais que são dadas logo no início do processo. Porque as questões são muito complexas. Você não pode falar para a pessoa esperar 7 anos para ver quem vai morar onde. Ou espera 7 anos para ver como é que vai ser a pensão alimentícia e até lá você não come. Exatamente por causa disso e por causa das necessidades dos hipossuficientes, existe o que a gente fala que é uma antecipação de tutela. O juiz, logo no comecinho, já diz: bom, eu vou examinar essa questão, mas por enquanto, pague-se esta pensão. Eu vou examinar essa questão, mas por enquanto faça-se a visita desse jeito. Para, vamos dizer, apagar os incêndios, para resolver aquela coisa de uma forma mais urgente. E aí, essas decisões liminares desafiam recursos, que também já vão sendo julgados.
E eu estou te dizendo tudo isso para dizer o quê? Que essa briga, ela começa a ir sendo resolvida por partes. Os assuntos vão sendo tratados em cada uma das frentes que tem que ser resolvidas ali pelo judiciário, de forma tal que é muito difícil esse divórcio que vai até o fim litigioso. Esse que demora de 4 a 7 anos. Normalmente o que acontece é que depois de uns 2 ou 3 anos, com as decisões já tomadas, as pessoas se reorganizam para uma vida num outro modelo, e aí aquela negociação liminar de acordo, ela é retomada, e aí apesar do divórcio ter sido inicialmente litigioso, ele acaba se convertendo em amigável. E, doutora, existe um rito para se pedir o divórcio? Eu estou aqui buscando um jeito mais fácil, né? Que a coisa fique um pouco mais leve. Então, aí você tem que negociar. Você tem que dizer, olha, estou insatisfeito, eu quero pedir o divórcio, só que o divórcio não vem sozinho. O divórcio vem com toda essa dissolução de todos os vínculos que nós estabelecemos. Então, vamos sentar e vamos conversar a esse respeito. A conversa deu certo? Rarissimamente dá certo do casal diretamente, né? Mas aí procuram assessoria de advogados. Vamos tentar fazer isso com advogado, vamos tentar fazer isso com mediadores. Às vezes a mediação é uma ferramenta muito inteligente quando as pessoas perderam o diálogo, quando um não ouve mais o outro, sabe? Você tem assim um distanciamento tão grande, um conflito tão grande que eles nem se ouvem, a mediação auxilia muito. Mas depois que você recorre a todas essas ferramentas para tentar colocar o acordo, se o acordo não fecha, a única saída é um processo de divórcio judicial. E aí não tem um rito opcional. É um autor entrando com uma ação contra um réu que vai responder esta ação, e tudo isso vai tramitar perante um juiz que vai fazer a instrução e vai proferir decisões. Não tem jeito de fazer omelete sem quebrar ovos. Aí temos que ir mesmo para o judiciário. Só que talvez o que seja interessante é você ingressar no divórcio litigioso sempre com a disponibilidade de retomar a negociação quando isso voltar a ser oportuno. Não trancar as portas, porque se a negociação se frustra no começo, não significa que ela é impossível, significa que ela está difícil. E se mais adiante, com o amadurecimento de todas as disputas, se aquilo for possível, com certeza vale a pena os advogados retomarem, e é sempre muito difícil você fechar um acordo de divórcio, porque eu costumo dizer que é um negócio jurídico altamente complexo, fechado por 2 loucos. Porque as pessoas estão fora do seu prumo, né? Elas estão muito instáveis. Então elas deixam de fechar questões óbvias, né? Vamos fazer isso desta forma, que é bom para nós dois? Vamos, mas aquele dia você me chamou de feio, ou você me chamou de gordo, ou você me chamou de baixo. E o negócio desanda por questões que não tem nada a ver com a objetividade. E aí eu te pergunto, qual o grande erro em termos legais de quem começa um relacionamento que depois se torna duradouro e em dado momento chega ao fim, né? Quem não acerta nada nesse meio tempo. Aqui você está mexendo numa das questões mais complexas, porque as pessoas se surpreendem com a situação dela só quando o problema eclode. Então, aí nós vamos começar a entrar na questão da união estável. O casamento é um instituto formal que ele passa a surtir efeitos jurídicos a partir de uma celebração, que está todo mundo familiarizado com ela, desde que o mundo é mundo as coisas são assim. Você tem proclamas, você tem a cerimônia, você muda o estado civil, você tem um papel que fala que você é casado. Então não tem hipótese de você se tornar casado sem você ter percebido. Agora, a união estável é uma situação de fato. Ela é a posse do estado de casada. Ela decorre da forma como as pessoas se comportam. Então, se você começa uma relação, que é um namoro, você está namorando, aí você visita o seu namorado te visita, aquilo vai desenvolvendo, vocês começam a viajar juntos, aquilo vai se desenvolvendo, vocês começam a frequentar as famílias extensas. Chega num determinado momento, a sociedade se comporta em face desse casal
como um casal, não como um par de namorados. É uma relação muito mais estável. É independente, hoje em dia, independente do sexo, independente da idade, pode ser 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, pode ser o que você quiser. Só que aquilo se estabiliza como uma entidade familiar. E o grande problema é que a lei, a partir da Constituição, da nossa Constituição, ela reconhece nessa entidade familiar uma situação paritária com o casamento. É igual a casamento. Então aí decorre que você fica casado sem ter percebido que estava casado. Porque não precisa sequer morar sob o mesmo teto. Não precisa, porque existem casais que não moram sob o mesmo teto, muitos. Então você tem, por exemplo, vínculos, 2 pessoas maduras que vêm cada uma do seu relacionamento, cada uma com seu filho, um com um filho, outro com outro filho, que resolvem viver como casal, resolvem até se casar de papel passado, como se fala, e moram cada um na sua casa por causa das conveniências das vidas pregressas. Eu tenho filho pequeno, meu filho estuda nessa escola, outro estuda naquela. A gente tem uma casa de campo onde a gente se encontra, e são casados. A união estável é a mesma coisa. Você pode ser convivente sem viver sob o mesmo teto. E então, quando que uma união estável vira um casamento perante a lei? Há um período? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não tem período, não tem necessidade de ter filho. Tem que ter aquilo que a sociedade reconhece como casamento. Então, o grande problema disso que você está me perguntando é assim, você entra numa relação que para você, subjetivamente, é um namoro. Você fala, não, isso aqui não é não estou vinculada. Eu gosto dessa pessoa, convivo com ela, viajo com ela, mas ela não é meu companheiro, nem meu marido, nem minha esposa, nem coisa nenhuma. E a outra pessoa está com um sentimento completamente diferente. Ela se vincula a você, falando, não, isso aqui já foi um namoro. Agora nós temos uma relação estável, eu me refiro a ele ou a ela como meu marido, minha mulher, meu companheiro, e a gente se trata como casal e todo mundo nos reconhece como casal. Essas 2 coisas não casam. Então, quando você rompe essa relação, aquele que se sentia casado quer desfazer um casamento. E aquele que se sentia namorado, ele quer pegar o chapéu e ir embora. Ele quer dizer, não, tchau, acabou a relação, nós não gostamos um do outro. E isso gera conflitos enormes. Em decorrência disso, o mais recomendável é que quando o relacionamento passa a transpor a fronteira do namoro, você mesmo já está reconhecendo que aquilo já não é mais um namoro. Eu já tenho um vínculo muito mais estável do que a gente tinha no começo da relação. Que as pessoas façam um contrato de convivência. Pode ser uma escritura pública, pode ser um contrato particular, mas elas já comecem a colocar no papel para deixar claro que elas estão se comportando como casadas, ainda que não se casem, qual é o regime de bens que vai vigorar e estabelecer outras tantas cláusulas que elas queiram, porque elas podem fazer isso mesmo sem se casar. Seria você assinar um contrato de união estável, esse que você faz no cartório, certo? Exato. Ou um instrumento particular. E isso vale a pena. As pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade porque a coisa não é instantânea, né? Ela vai progredindo conforme o tempo passa. Então, você começa um relacionamento de amizade, quando você percebe aquilo se transformou num relacionamento afetivo, quando você percebe aquele relacionamento afetivo é único, então você já começa a falar que aquilo é um namoro, e quando você menos espera, aquilo já se transformou numa união estável. Só que na hora que tá nessa zona cinzenta, é união estável ou não é união estável, se você quiser assinar o contrato, você vai ter que discutir coisas muito delicadas. A mais delicada delas é qual é o regime patrimonial da nossa união. Se eles 2 quiserem o mesmo regime, se os 2 concordarem, separação de bens para nós tá bom, ou comunhão de bens para nós tá bom, não vai ter problema nenhum. Mas a dúvida é quando existe uma diferença muito grande entre as fortunas das 2 pessoas. Um quer casar com separação de bens e o outro quer casar com comunhão de bens, comunhão parcial. E aí eles têm que, enquanto casal, discutir essa questão extremamente delicada. E por causa disso, algumas pessoas não formalizam, não fazem o contrato de união estável, de convivência, e acabam deixando o problema, empurrando o problema para frente para quando
der alguma separação, se e quando der, para ir correr atrás do prejuízo e ver o que é possível fazer. Se você não fizer contrato nenhum, o que vai vigorar é comunhão parcial. É exatamente a ideia de que tudo que era teu, ou tudo que era de cada um continua pertencendo ao dono, tudo que aqueles dois receberem durante a união por herança ou por doação também vai ser bem particular, mas o que eles adquirirem junto com o esforço comum é de ambos, né? Com ou sem esforço comum. Pode ser que um só trabalhe e o outro fique em casa. A comunhão parcial vai fazer comunicar todos os bens adquiridos durante a união. E, doutora, a mulher na separação, de maneira geral, ainda perde muito, na medida que muitas delas deixam de trabalhar e também, no caso da violência, deixam de trabalhar para cuidar dos filhos e dependem de pensão. No caso da violência doméstica, é complicado depois essa coisa da guarda compartilhada, né, das mulheres que perdem o divórcio por conta disso. Enfim, eu gostaria que você me dissesse um pouco como fica a situação das mulheres, como elas podem se proteger, o que te chama atenção no divórcio e mulheres e filhos ali. Essa questão do papel da mulher também, ela evoluiu imensamente com o passar do tempo, né? Eu costumo dizer, não é a primeira vez que eu digo isso, no começo da minha profissão, eu não imaginava a hipótese de alguma mulher pensionar um homem, porque isso não existia a possibilidade de uma mulher ganhar alguma coisa que precisasse contribuir para o sustento de um homem. Mas a vida mudou muito. Hoje você tem cada vez mais divórcios em que a mulher é autossuficiente para ela própria, para o seu sustento, e a questão da pensão fica só reduzida à questão do custeio das despesas dos filhos. É claro que cada um dos genitores tem que contribuir na proporção dos seus rendimentos, mas a mulher pedir pensão para si própria, cada vez mais é uma situação que vai diminuindo, ela não é rara, mas ela vai diminuindo. E isso gera um efeito nocivo. Por quê? Porque algumas mulheres efetivamente são dependentes dos maridos, e não por opção própria, mas porque a vida familiar, você foi obrigada a largar a sua carreira por causa de filhos, por causa de algum filho com deficiência, você foi obrigada a abandonar a atividade que você estava prospectando, porque você teve que acompanhar a carreira de um marido que se mudou, que trabalha em lugares diferentes, você saiu do seu habitat para ir acompanhar para o exterior, para o interior, enfim. Então, isso existe muito, e socialmente, ainda quem se sacrifica dos cônjuges é a mulher. Então, você tem muitos casos em que a mulher não tem autossuficiência, não tem condição de sustentar os filhos, mas ela fica com aquele estigma de que ela já devia estar trabalhando, de que ela devia ter retornado para o mercado. E ela acaba pagando a pena dessa evolução. Antigamente, todas as mulheres conseguiam pensão, era só uma questão de você perguntar quanto. Hoje em dia, a maioria dos juízes fala, não, eu estou entendendo que a senhora precisa de pensão, mas por quanto tempo? Quanto tempo a senhora vai demorar para voltar para o mercado de trabalho? Essa pergunta para uma pessoa jovem é justíssima. Mas essa pergunta para uma mulher da minha idade, por exemplo, se você for falar para mim, se eu estivesse completamente fora do mercado de trabalho, aí eu estou em casa faz 30 anos cuidando de casa, de filhos, de marido, e aí você me diz, você tem uma formação de advogada lá da década de 80, você não quer voltar para o mercado de trabalho? Eu falei, só se for para ser copeira do escritório, porque não tem a menor possibilidade de você retornar para o mercado de trabalho dando um salto desses. Então, a mulher é muito estigmatizada quando ela não tem capacidade de retornar e quando ela se afastou, não por uma escolha, nem por preguiça, nem por ócio, mas ela se afastou por uma necessidade. Agora, também justiça seja feita aos homens. Há muitos casos de mulheres que se afastam da vida profissional por mera conveniência, acham que tá bom, que tá confortável, e quando o casamento se desfaz, mesmo tendo condições de trabalhar, se são jovens e têm formação, tudo, ainda tem uma expectativa de continuar sendo sustentadas. Essas, cada vez mais, têm se frustrado. E você mencionou também o problema da violência doméstica.
Violência doméstica é uma das questões mais complexas, né? Primeiro porque, via de regra, é uma coisa que é ocultada enquanto a relação matrimonial é mantida, né? Você então tem uma vítima que finge que não é vítima, que fica falando que caiu, que bateu a cabeça, eu tive já mais de uma experiência de atender uma mulher machucada e dizer você tá sendo vítima de violência e a pessoa negar, né? Me contar uma história mirabolante, quer dizer, ela tá num advogado procurando uma ajuda para fazer um divórcio, ela tá evidentemente sendo vítima de violência e ela nega, ela esconde. Ela só vai te contar isso muito tempo depois, a opressão é muito grande. Então, essas vítimas de violência, em primeiro lugar, elas precisam contar com apoio familiar imediato. Depois existem medidas protetivas que podem ser obtidas, né, a Lei Maria da Penha, e podem ensejar um afastamento imediato do agressor. E isso acaba sendo muito eficaz, porque independente do que está acontecendo no processo, de quanto o processo vai demorar, do grau de litigiosidade das questões que têm que ser discutidas, a salvaguarda daquela vítima, e às vezes não é só a mulher a vítima, né? Às vezes a vítima é a mulher e os filhos. Casos em que a agressão se estende aos filhos. Então, isso tudo precisa ser muito, muito bem verificado, mas existem remédios juridicamente eficientes para proteger as vítimas e elas devem ter coragem de recorrer a esses remédios. No site da Gama, a gente tem outros conteúdos relacionados ao tema separação. Nas principais plataformas de áudio do país, como no Deezer, no Spotify e outras, você escuta os episódios anteriores. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. A edição de som é do Roberto Soares.